Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô um pouco abalada, então eu não vou nem soltar a vinheta, porque o assunto é pesado, o assunto não é fácil, né? Sabemos que o corpo de Tiago foi encontrado e isso causou, na verdade, mais questionamento do que resolução. Essa é a segunda parte do vídeo, né? Eu, inclusive, falei que gostaria de voltar com essa segunda parte com boas notícias, porém, não foi possível. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, mas ainda não se tem certeza absoluta de nada a respeito de Sofia, né? O corpo encontrado é de Tiago. E como puderam afirmar, né, que era mesmo ele? Através do exame de papiloscopia. Eu não sei se você já ouviu falar, inclusive é um nome exagerado, porque na verdade é o exame feito das impressões digitais. Então, o que eu posso falar para vocês, na verdade, são só perspectivas, muitas vezes achismos, né? Porque pela coletiva de imprensa não deu para se saber nada de concreto. Parece que tá todo mundo perdido lá. Então a gente vai falar o que a gente pensa, né, o que a gente acha e vamos tentar desenrolar isso. Eu não vou nem soltar vinheta hoje porque é um caso recente, né? Eu conto histórias tristes, solto vinheta, mas de casos antigos, para reviver a história, para não cair no esquecimento. Mas isso é muito recente, então eu acho que não cabe. Eles não, né, chegaram a liberar pra gente um monte de coisa, como resultado de exames, para a gente saber exatamente como se deu a perda da vida, né, do Tiago. Enfim, foi alegado que enforcamento, né, por um cordão de bermuda. Sabe essas bermudinhas que tem elástico e tem o cordão também para regular? Porém, a gente só sabe isso. Ele foi encontrado por alguns trabalhadores de uma fazenda que estavam consertando uma cerca, que provavelmente algum terceiro avisou o fazendeiro, porque diz que é um lugar assim remoto, que eles não costumam trabalhar, né? Eu cheguei a pensar até que possa ser pasto ou algo de um tipo, mas não foi descrito exatamente. Eu tenho acompanhado esse caso praticamente desde o início. E a gente viu, né, na coletiva de imprensa, os jornalistas fazerem algumas perguntas, alguns questionamentos que não souberam responder. A gente nota que na maioria das perguntas, um olhava para o outro para ver quem que ia responder, aí às vezes vinha um terceiro que estava lá atrás e dava uma resposta que a gente não sabe se é uma resposta de fato ou se é uma desculpa só para não ficar, né, com o grilinho. Um dos questionamentos, né, dos jornalistas foi por que ainda não foi investigada a estrada, os arredores da estrada que Tiago pegou no dia em que Sofia desapareceu. E eles disseram que sabem que existem algumas coisas que ainda precisam investigada e vão investigar. Gente, isso aconteceu em 4 de julho. Como é que não foram ainda investigar a estrada alternativa de terra? Quem sabe lá não conseguiam encontrar alguma pista, né? No mínimo, estranho. Eu fiquei assim um pouco indignada, né, de alguns repórteres ainda tentarem jogar a investigação para cima da família da Sofia.
Foi descoberto muita coisa em relação à família dela? Foi. Não eram santos. A mãe teve casos extraconjugais, tem um tal tio que tem um histórico, né, talvez policial mesmo, de abuso, mas não foi falado quem é esse tio. Dizem que a vida amorosa particular das filhas mais velhas não é um exemplo, mas enfim, não é nada disso que está sendo julgado. O que está sendo julgado é o desaparecimento de uma garotinha de 8 anos. Eu recebi comentários, né, no vídeo anterior, de pessoas assim que acharam um absurdo a menina tá com maquiagem na rua sozinha. Eu confesso que eu também achei isso. Para mim, 8 anos é extremamente criança, né? São outros tempos? Tudo bem, são outros tempos. Porém, esse tipo de coisa eu acho que não devia mudar. Criança é criança, pré-adolescente é pré-adolescente. Mas eu acredito até que a maquiagenzinha que ela estava usando era alguma daquelas maquiagenzinhas infantis. E meninas gostam de imitar os adultos, né? Eu, pequenininha, andava arrastando o sapato de salto, que na verdade era da minha vizinha, o cachorro dela destruía, largava jogado lá. E eu perguntava se podia brincar, ela deixava. Então, assim, isso não é maldade. Eu não tinha maldade na minha cabeça. Eu só queria andar que nem uma moça. E no caso da Sofia, provavelmente a mesma coisa. A gente percebe que a mãe dela simplória. Cometeu um erro? Cometeu. Afinal de contas, adultério e traição são coisas feias mesmo. Porém, você não vê nela uma vaidade, uma forma de querer seduzir os homens. Então, ela via a menina se arrumar, talvez alguma irmã ajudasse, né? A gente não sabe. Mas era uma coisa pura da cabecinha da Ana Sofia. E eu acredito que a Dona Socorro, mãe dela, não visse mal nisso também. Eu acho que uma situação como essa, onde todo mundo tem telhado de vidro, a gente não devia ficar jogando pedra. Porque, embora a gente saiba que existem famílias que vendem os filhos como se fosse mercadoria, esse tipo de situação, a pessoa não vai no mesmo dia pedir ajuda da polícia, não é? A pessoa que faz isso com o filho, ela faz sabendo que isso tá errado e ela não vai pedir para a polícia ajudar. Então, nesse caso em específico, tá muito claro que a família não tá envolvida no desaparecimento dela. Eu pensei em inúmeras possibilidades, assim, desde o dia, né, em que eu soube, que eu acho que eu fiquei sabendo lá pelo dia 6, do que podia ter acontecido com ela, porque a gente foi acompanhando assim e as investigações foram tão não bem feitas, né, que deixou a gente assim completamente perdido. Muita, mas muita coisa pode ter acontecido. E se a investigação fosse ou for, quem sabe a partir de agora, um pouco mais agressiva, porque no caso de uma criança de 8 anos desaparecida, a investigação não pode ser morninha, tem que ir para cima. Então, é o que a gente vê em outros lugares, porque até mesmo aqui no Brasil, às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, é Brasil, aqui não se faz justiça. Se faz, sim. Dependendo de onde, dependendo do profissional, a gente vê. Inclusive, a gente vê até injustiça de pessoas sendo presas sem merecer. Agora você imagina, o Tiago prestou depoimento, o delegado, isso saiu da boca do delegado, ele prestou um depoimento informal e ele disse nesse depoimento que ele tinha, né, estragado a vida dele, que ele gostaria de confessar, mas que ele não tinha um corpo.
Ele coagiu a babá dentro da delegacia. Me corrijam, gente, se eu estiver errada, mas isso tudo já não seria razão suficiente para emitir um mandado de prisão temporária antes mesmo dele sair ali da delegacia? Tudo já estaria esclarecido, ele não estaria morto, quem sabe até a Sofia já não estaria em casa. Então ontem, no início já, né, da coletiva, o delegado responsável, Aldovil Grise, ele diz que, por ética, vai continuar as investigações. Gente, por ética? Por ética, os voluntários, né? Por humanidade, os voluntários vão. Agora, os profissionais, eles vão por obrigação. Eles têm obrigação de fazerem as buscas. Não porque eles são bonzinhos. É o trabalho deles. Afinal de contas, a Sofia é uma criança desaparecida, porque eles mesmos alegaram que a perícia foi extremamente bem feita e não foi encontrado rastro nenhum da Sofia. Então, como é que você vai dizer que ela está sem vida? Não dá para dizer. Porque, em primeiro lugar, queda de cabelo em criança só se ela tiver algum probleminha de saúde. Então, raramente iam encontrar isso. Segundo lugar, ele não era nenhum idiota. Ele pode ter desacordado ela com algum produto e embrulhado bem direitinho num lençol. E nesse percurso alternativo que ele fez no dia fatídico, né? Ele pode ter entregue ela com vida para uma outra pessoa. Como é que a gente vai saber? Afinal de contas, não tinha vestígios nenhum da Sofia, nem na casa, nem no carro. Então, a grande probabilidade é de que ela tenha passado praticamente o tempo todo desacordada. Outra coisa muito estranha nesse caso é a forma com que ele foi encontrado, fulano. Não tinha nenhuma árvore, né? Foi dito que em uma área de mata. Não. Desculpa, gente. Uma área de mata, porém, essa área de mata, ela não era uma área de mata fechada. E ele foi encontrado sentado, segurado praticamente por um galho e um cordame, assim, um pedaço de tecido, fora aquele cadarço de bermuda que eu disse no início. Perto dele tinha um monte de palha, que parecia ser uma cama, porém não dava a impressão de que alguém tinha deitado sobre aquilo. Foi encontrado também uma cueca, alguns pedaços assim de roupa, que não dá para saber se fazem parte dessa história, e eu já vou contar o porquê. E uma garrafa de cachaça, eu não sei, não dá para ver direito assim se vazia, se... Porém, o que foi retirado da cena do crime foi o corpo dele. O repórter Lima da TV Arapuã, eu vou procurar deixar os links todos para vocês, mas eu tenho quase certeza que já está sendo tudo derrubado, mas eu vou tentar fazer isso, para que vocês possam ver a imagem, tudo. É um vídeo direcionado para adultos, então os links que eu vou passar são links para adulto. Mas assim, nessa garrafa podia ter sido encontrado impressão digital, DNA. Se ele ou alguma outra pessoa tivesse consumido, podia ter sido encontrado. Sabe por que eu digo isso? Que eu falei para você que eu ia contar? Porque foi encontrado pelo Lima, pelo repórter da Arapuã, tá? Não pelos policiais. Algo estranho, e ele perguntou para um dos funcionários da fazenda que estavam ali. Falou, aquilo ali não é um osso?
Daí o rapaz respondeu, olha, não sei dizer. Aí ele falou assim, bate pra gente ver, né? Afinal de contas, eles estavam com ferramentas porque eles estavam lá para consertar a cerca. O rapaz bate e é uma costela humana. Então, quer dizer, aquele lugar pode até já ter sido usado como desova em alguma outra situação. E outra coisa, né, que até a gente que é leigo sabe, quando você encontra um corpo, principalmente quando você está fazendo uma investigação desse porte, né, do desaparecimento da Sofia, dele foragido, você isola a área. Não estava isolado. Essas coisas despertam curiosidade e curiosos. Então, assim, um vai contandinho pro outro, de repente estava cheio de gente e fica andando por ali. Se houvesse mais alguma pista para a perícia conseguir analisar, ou sei lá, para chamar uma outra perícia, né, para analisar, não tinha mais como, com aquele monte de gente andando no local que não foi isolado. Então, assim, é difícil mesmo a gente. Que quem se importa com o próximo fica indignado. Outra pergunta que eu me fiz e imagino que muita gente deve estar se fazendo é: poderia ele ter mesmo tirado a vida dele próprio, né, num galho com um cordão, sei lá. Eu assisto a um canal que eu amo, inclusive até, né, beijo Joyce, se um dia você vê isso, que é Ler Até Amanhecer. E em um dos casos que ela contou, é uma pena, eu não vou lembrar o nome, já faz algum tempo, é uma perícia realmente de primeira, fez várias análises e comprovaram que é possível, sim, porém extremamente difícil e raro. E uma outra coisa as pessoas lá da Paraíba, do interior da Paraíba, uma outra cultura, ainda existem pessoas que acreditam que eles sejam ingênuos. Não são, não são. Eles são tão espertos que eles ficam quietos, porque aqui no nosso país, que é geograficamente enorme, existe modernidade e existe feudalismo. Existe ainda. Para quem não para prestar atenção, para olhar nessas coisas, existe. Então, se você vive numa região onde os coroné mandam, como é que você vai abrir a boca para falar o que você pensa? Uma outra coisa, tá? Essa dá vontade de chorar mesmo, porque eles falaram na primeira coletiva de imprensa, que eu também acho que não devia ter sido dada, porque coletiva de imprensa você dá quando você tem informações. Nesse caso, foi para tentar jogar um balde de água fria mesmo na gente, para ver se a gente desistia de tentar entender, tentar saber o que aconteceu. É um mistério porque alguns casos se tornam tão midiáticos e outros não. A gente não sabe explicar isso. Eu não sei se existe algum profissional, algum terapeuta, algum psiquiatra que tenha, né, alguma lógica para isso, mas enfim. Então, se Tiago tirou a própria vida daquela forma, naquele lugar, ele estava já num estado de... É uma mistura de decomposição com mumificação que não cabe àquele lugar. Aquele lugar onde ele estava já seria, no caso, o que a gente chama de putrefação. E não tinham urubus. Então, ele tirou a própria vida num outro lugar e daí ele foi andando até ali. Esquisito, né? No mínimo esquisito. Eu já citei alguns pormenores, né? Como o desabafo do Tiago para o delegado,
a coação da babá. Isso não seria, na opinião de vocês, um motivo até de prisão por flagrante? Mas não, vamos deixar o negócio mais emocionante, vamos deixar o cara fugir, daí a gente caça. Poxa, gente, isso não é filme, isso é vida real. É uma criancinha. Vocês conseguem imaginar uma criancinha de 8 anos, longe dos pais, por piores que eles sejam, né? Eles não são horríveis, não. Eles cometeram erros, a família tinha erros, mas eu acredito que amam demais a filha. Tô um pouquinho exaltada, mas eu vou tentar tomar cuidado com as coisas que eu falo, porque a gente sabe que a corda, obviamente, vai arrebentar do lado mais fraco. Mas é muita indignação, mesmo. E, novamente, eu reforço que, a minha opinião, essa coletiva de imprensa foi dada muito cedo ou muito tarde, dependendo do ponto de vista. Seguinte, ele trabalhava num condomínio que não é um condomínio qualquer, é o condomínio, é condomínio de magnatas. Foi descoberto moradores extremamente importantes lá. E se na rua da casa da Sofia, que era um lugarzinho tão simples, tinha câmera de segurança, será que ali também não tinha? Pra gente, né, poder ver se conseguia saber o que exatamente o Thiago fez quando chegou lá. Até porque esse condomínio fica localizado numa região de fronteira. Você sabe, atravessou a fronteira, muda-se tudo. O Lima, né, o repórter da Arapuã, que teve no local, ele conta que o lugar onde foi encontrado o Thiago em torno, assim, de uns 3 quilômetros da casa, da família, tanto dele quanto da Sofia, né, que eram próximos. E exposto daquela maneira a céu aberto, será que ninguém teria, né, sentido? Quem tem interesse, né, nesses assuntos de casos criminais e tal, sabe que o cheiro, o odor é absurdo. A gente ouve que, inclusive, é o pior odor que existe na face da Terra. E 3 quilômetros não é tão distante assim. Então, ninguém sentiu o cheiro, ninguém viu o urubu, né? Fica aí, os 3 pontinhos. Suponhamos, tá? Só suponhamos que alguém tenha tirado a vida de Thiago em um outro local e o colocou ali para talvez dificultar as investigações. Afinal de contas, foi encontrado uma costela humana lá, que não era dele. Então, existe a possibilidade de, por ser um lugar remoto, mesmo que particular, aquele local seja sim um local de desova. O delegado afirma que Thiago tirou a própria vida. Então, como? Né? Como eu expliquei antes, né? Até já foi feita uma investigação que é possível, mas a gente viu o tamanho dele, né? Aquele galinho, será que comportaria o peso do Thiago? Existe então a possibilidade de Thiago ter sido uma queima de arquivo. Eu li bastante isso nos comentários das pessoas que moram ali na região. Eu já tinha, né, cogitado essa hipótese, claro, né? Mas pelo que eu vi, não estou sozinha, porque claro que eu não consegui ver tudo, mas cerca de centenas, milhares talvez de comentários que quase que previram o que ia acontecer. Disseram praticamente como ele ia estar, onde ele ia estar, não na fazenda do fulano tal, mas
Vocês vão ver, vão achar ele em algum lugar assim remoto, né, descartado. Então, gera na gente milhares de perguntas. Então, após a autópsia, gente, isso foi anteontem que encontraram ele. E o corpo já foi liberado, já foi feito o funeral. E foi uma baderna, porque a própria família dele queria que ele fosse melhor examinado. Por que tanta pressa das autoridades para enterrar ele logo? Eu não sei se quem tá vendo esse vídeo viu o primeiro vídeo que eu fiz. Eu vou deixar, né, depois também linkado. Eu falei a respeito de uma série, então não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Então vocês, se alguém tá com alguma dificuldade de entender o que eu tô tentando passar para vocês, mas eu não posso falar explicitamente, dá uma olhadinha, né, no vídeo, dá uma olhadinha na série que eu citei, e vocês vão conseguir entender e o porquê que é tão difícil a gente tentar falar para vocês sem que seja claramente, porque se for claramente, ainda pode sobrar pra gente. Como eu disse, a gente vive num país geograficamente enorme, existem várias culturas. De repente, esse Tiago, não tô tirando a culpa das costas dele de forma alguma, mas ele pode ser só um peão nesse jogo de xadrez complexo. Hoje, tendo visto a coletiva de imprensa, eu me sinto tão ridícula, porque no primeiro vídeo eu fiz um apelo para as autoridades não desistirem, nem dela, nem dele. Ele por causa das respostas, né? Outro questionamento me vem à cabeça. Foi dito que Tiago fez algumas pesquisas relacionadas ao pós-mortem, cerca de 15, 16 horas, né, depois da Sofia ter sido dada como desaparecida, mas ninguém viu esses prints. Como que a gente pode ter certeza que ele fez mesmo esse tipo de pesquisa? É lógico que se forem olhar no histórico do meu celular, vão encontrar esse tipo de coisa. Porém, eu tenho uma justificativa. Eu trabalho agora com isso. Ele não teria justificativa, porque o trabalho dele não tinha nada a ver com isso. Porém, muita gente é curiosa e gosta de saber das coisas. Só que a gente não viu. Ninguém viu. Você viu o print das pesquisas dele? Se você viu, comenta aqui. Explica pra gente aonde você conseguiu achar. Porque eu não vi. Eu só ouvi o delegado falar que foi analisado o celular dele e foi encontrado essas pesquisas. A família da vítima foi brutalmente atacada, explorada. E a família do outro lado não se sabe praticamente nada. A gente não sabe como foi o depoimento da babá. É possível que uma mulher viva com um homem por tantos anos, né, mais de uma década, eu agora já nem me lembro o nome, a idade da menina mais velha, e ela nunca sequer tenha notado algo estranho no marido dela. Ela era uma pessoa instruída, ela trabalhava com crianças, então ela provavelmente tinha algo como pedagogia, e isso te ajuda a ler, a perceber as pessoas. Então, cadê o depoimento dela? Já que foi feito 2 coletivas de imprensa, que só encheu linguiça, não esclareceu nada, a gente gostaria de ver isso. Eu acredito que quem acompanha gostaria de ver o que elas falaram. Como é o comportamento dele? Gente, é impossível. Se a mais velha estava em casa, ela não ter ouvido
nem visto nada? A babá chegou cerca de 15 minutos depois que a Sofia entrou. Não viu nada, não escutou nada. Para, é impossível. Mesmo, suponhamos que ela estivesse desacordada. Ele fez com que ela inalasse alguma coisa ou deu algum remédio. Como que você esconde uma criança assim? Dependendo da dosagem da medicação, você pode até tirar a vida de uma pessoa. Mas a perícia jura que naquele carro não passou nenhum cadáver. Não cabe a mim ficar questionando as autoridades, né? Quem sou eu? A gente tem mais é que segurar a língua para que não acabe sobrando pra gente. Mas é muito difícil, é muito difícil. Eu sei que existem pessoas que não estão nem aí com as outras, cuidam só da própria vida. Não tô falando que isso é errado, de forma alguma, mas eu sou um tipo de pessoa, assim como muitas, que sentem a dor dos outros. E a gente se pergunta muita coisa mesmo, nesse caso, em relação à investigação. Primeiro que só teve uma investigação, né? Vamos chamar assim, né? Porque a Grace da Record, a repórter da Record, fez questão de analisar provas que a polícia tinha simplesmente descartado. Se a Grace não tivesse visto aquela silhueta, nada teria sido feito. Nada teria sido feito, né? E existem tantas possibilidades de investigação baseadas nisso. Reconstituição. Por que não foi feita uma reconstituição? Para ter uma cronologia, para abrir, né, determinados segmentos de investigação. Aí você vê como as coisas são complicadas, né? Às vezes reclama-se muito dos jornalistas investigativos, porque eles acabam atrapalhando a investigação, eles acabam liberando informação que ajuda o suspeito ao invés de ajudar a polícia. Porém, toda história tem dois lados, assim como uma moeda, e existem jornalistas investigativos bons, que graças a eles crimes são resolvidos. Esse caso tem a Grace, tem o Lima, que o Lima praticamente colocou uma cadeira na frente da delegacia e falou que dali não saía enquanto ele não conseguisse resposta para esse mistério. É claro que é modo de dizer, porque ele precisa ir para casa dele, precisa se alimentar, ele precisa dormir, mas veja como são as coisas, né? Nesse caso, dá a impressão que o jornalista, os jornalistas investigaram mais. Bom, enfim, eu vou ficar por aqui. Eu consegui me conter um pouco porque ainda tem esperança. Sim, ainda há esperança. A gente se pergunta se Sofia estiver em algum lugar viva, assim, saudável, se é melhor do que ela ter partido. Eu escutei uma frase há muito tempo, e nessa última semana eu escutei ela várias vezes, que é a seguinte: podem existir coisas piores do que a morte. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez, né, por vocês terem ficado comigo. Vocês sabem o que fazer se quiserem ajudar o meu canal a crescer. Eu não vou ficar falando muito disso porque, na verdade, o que eu quis agora tentar fazer novamente com que ela não seja esquecida. Ela, Ana Sofia, que representa tantas e tantas crianças que a gente vê desaparecendo. Muito obrigada.